Hoje nós vamos retornar às águas escuras da Lagoa do Abaeté. Mas antes nós vamos falar da cidade do Salvador no início da década de 70. Nesse período, a cidade de Salvador ela foi inserida no circuito do turismo nacional e internacional, assumindo assim a sua natureza turística, acabando por se transformar em um ícone singular e patrimônio baiano. Salvador, ela é a pura representatividade. E agora vamos falar da Lagoa do Abaeté. A Lagoa do Abaeté, com todo o seu ecossistema, sua biodiversidade, suas dunas e restingas, com sua notável representação natural, com sua notável representação cultural e expressiva, demonstra muito da nossa baianidade, do nosso jeito baiano de ser. Agora nós vamos analisar um pouquinho de alguns impactos socioambientais e culturais que vêm sendo gerados no Abaeté. O Abaeté ele foi enquadrado em um decreto estadual como área de proteção ambiental das lagoas e dunas do Abaeté em 22 de setembro de 1987. Tenha tempo. Mas a apropriação pela atividade turística resulta em uma despersonalização, uma negação do lugar, inviabilizando o estabelecimento de um diálogo com as raízes territoriais e culturais, que são coletivamente percebidos e representados como memória e imaginário. A Lagoa do Abaeté, infelizmente, foi escolhida para falar a respeito das mazelas da urbanização desigual, que está se revelando como um problema de uso e destinação dos recursos ambientais nas cidades atuais, mas aqui falando do contexto da cidade do Salvador. Elegeram a Lagoa do Abaeté como símbolo dessa articulação. O estabelecimento do turismo como indústria resultou do contexto histórico e cultural, no qual se cruzaram múltiplos processos sociais gerais na cidade do Salvador, cuja economia da cidade centra-se na economia do lazer, entrelaçando três vertentes: a economia do turismo, a economia do simbólico, que é a produção e a comercialização da cultura, e a economia da festa e diversão. O fato é que a indústria do turismo ela se expande por territórios, espaços, paisagens e culturas diversas, fazendo que seja necessário um novo olhar sobre essa atividade, no sentido de valorizar os ambientes naturais e a cultura de cada lugar, requerendo assim uma menor densidade da infraestrutura. Mas isso também não significa que o lugar deva ser abandonado, como hoje se encontra a Lagoa do Abaeté. O abandono da área tinha um prazo para acabar, era 16 de agosto de 2016. Este era o prazo estipulado para revitalização, o qual o governo estadual e federal investiram. Passaram-se um tempo e tudo que se vê hoje são promessas. A Lagoa do Abaeté é de fundamental importância para o equilíbrio ambiental e manutenção da qualidade de vida de Salvador, funcionando como uma barreira térmica, absorvendo sal e limpando o ar, que segue em direção ao centro da cidade. Apesar disso, parte do parque ainda é avaliado como área de expansão do aeroporto de Salvador. Mesmo como zona de proteção rígida, mesmo com título da Unesco,
A lagoa e todos os seus aproximadamente 6 milhões de metros quadrados, rico em sua fauna, em sua flora, vem pedindo socorro. Socorro! Socorro! Pois o governo estadual está realizando uma série de intervenções na região. Se eu não falar, se outras pessoas não falarem, quem vai dar a voz à lagoa? De acordo com o grupo Abaeté Viva, em outubro de 2019, frequentadores do Abaeté, eles perceberam a movimentação às margens da lagoa. Ao investigar, eles perceberam que a Condé pretendia construir uma estação elevatória no local. Pois bem, os moradores, eles elegeram uma comissão para se reunir com a Condé, a Embasa e o INEMA, a fim de obter informações sobre o projeto. Mas, durante a pandemia, os trabalhadores da companhia cortaram a vegetação, tudo na maciota. Cortaram a vegetação do local e a Condé iniciou seus trabalhos. O grupo de moradores protocolou uma denúncia ao Ministério Público Estadual, alegando uma possível ilegalidade na obra. Mesmo assim, o projeto foi aprovado pelo INEMA, pelo Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, pela Prefeitura de Salvador e pela Empresa Baiana de Água e Saneamento. O Ministério Público da Bahia arquivou o inquérito. Pois é, quanta dor a lagoa sofre, pede socorro, pede ajuda. Mas essa estação elevatória, ela vai estar custando muito mais do que o preço, porque ela tem um valor inestimável para a população baiana, para a cidade do Salvador, principalmente. E pela sua biodiversidade, pela sua flora, que só aqui na cidade do Salvador se encontra, só naquele pedacinho ali, e querem acabar com isso. Diz que essa estação elevatória, ela vai direcionar os resíduos gerado por estabelecimentos locais para o sistema de esgotamento sanitário de Salvador. Os manifestantes discordam e dizem que poderiam ser estudadas medidas que se respeitassem a preservação do meio ambiente com um projeto alternativo para tratar o esgoto da região, sem o mesmo risco de impacto ambiental, e poderia ser muito mais barato que uma estação elevatória. Os pesquisadores ambientais, inclusive os técnicos do Conselho Gestor da APA, Lagoas e Dunas do Abaeté e da Câmara Técnica de Biodiversidade do CEPRAM, relata que se trata de um projeto de alto custo, sob financiamento originário de recursos federais e gestão local, cujos valores eles não foram devidamente publicizados. Ademais, o impacto ambiental e social é extremo, logo que incidirá em inúmeros danos, a exemplo de extravasamento de esgoto, destruição de vegetação nativa, degradação da fauna e desrespeito às comunidades tradicionais. O Abaeté, ele foi abandonado pelas autoridades públicas, mas nunca pela comunidade que lutará por ele até o fim. E eu encerro assim, mas esse vídeo com as palavras de Fabiola Campos, integrante do movimento Abaeté Viva. Nós somos a voz viva do Abaeté e vamos ecoar por toda a cidade. Um abrigo